queridos irmãos, queridas irmãs. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 9. São Paulo nos dá como que uma possibilidade de entrar na sua alma e compreender um pouco daquilo que o motivava na sua ação evangelizadora. E de fato, é algo extremamente belo e inspirador. São Paulo diz de forma muito clara que pregar o evangelho para ele era uma imposição, mas não no sentido negativo, mas como algo que nascia naturalmente a partir da própria experiência que ele tinha de saber-se amado por Deus, de haver conhecido a verdade de Jesus. E aquela alegria que ele experimentava, ele não poderia contê-la somente para si, mas necessariamente deveria transmitir aos demais. E aí ele faz essa afirmação que é algo que, no fundo, queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós deveríamos sentir também, quando ele afirma: ai de mim se não pregar o evangelho. E chega a afirmar, inclusive, que como ele recebeu aquilo de graça, ele não pode pretender nenhum tipo de pagamento por aquela missão. Antes bem, o seu pagamento é já poder evangelizar. Isso, para nós padres, em primeiro lugar, deve servir sempre de critério para que nós, eu, Padre Bruno, possa me perguntar diante do Senhor: o que me motiva a anunciar a palavra de Deus? Qual o pagamento que eu quero ter por essa missão? Não pode ser um pagamento feito de moeda, feito de algo corruptível, ou seja, algo que no final vai se perder, mas ao contrário. O que eu estou buscando não é nada senão fazer com que os outros experimentem aquilo que eu experimento, que é saber-me amado por Jesus, experimentar a sua misericórdia, saber que Ele, apesar de eu não merecer, está sempre ao meu lado. E isso, repito, queridos irmãos, não somente para os padres, não somente para as freiras, bispos, para os religiosos, não. Todo o batizado deve sentir isso. Digo além, algo que deve nos fazer refletir. A qualidade da minha fé pode ser medida pelo meu desejo de que outras pessoas também compartilhem desta mesma fé. Ou seja, se eu quero me perguntar, mas será que realmente eu estou progredindo na fé? Será que realmente a minha fé é uma fé sincera, profunda? Eu devo me perguntar, mas eu tenho esse desejo, esse ardor interior, que ao meu lado, a minha família, os meus amigos, que possam compartilhar disso que eu estou experimentando? Será que eu procuro fazer com que eles possam se aproximar de Deus? E aqui é óbvio, e que se diga com muita clareza, que sempre no respeito à liberdade, sempre no respeito de cada um, das suas escolhas, das suas decisões, nunca como algo que se impõe, nunca como algo que se obriga, mas algo que eu quero porque é bom. E o que é bom eu faço com que os outros experimentem sempre de uma forma agradável, de uma forma natural, de uma forma atraente. Isso é muito importante. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, para que possamos cumprir com essa missão que todos os batizados somos chamados a ser evangelizadores e que possamos sentir esse ardor interior que nasce de uma experiência profunda da presença de Jesus na nossa vida, para isso, por um lado, eu tenho, olhando para o evangelho de hoje, para o que escutamos Jesus dizendo, no segundo relato de São Lucas, se, em primeiro lugar, eu estou em condições de agir dessa forma. Me explico. Se eu estou em condições de fazer com que os outros se aproximem da fé. E o que significa isso em concreto? Em primeiro lugar, saber se eu não estou sendo um cego. Jesus fala, olha, um cego e outro cego vão os dois para o buraco.
Então, também me perguntar, eu procuro conhecer bem a fé, eu procuro ter condições de justificar aquilo que eu creio. Eu procuro estudar, porque é disso que se trata. Tem que estudar, porque se eu amo essa realidade, se a fé é algo que me preenche, eu nunca vou me sentir saciado e sempre vou querer conhecer mais e melhor, até para ajudar os outros a experimentar aquilo que eu experimento. Porém, também é preciso, e aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, que eu faça um exame de consciência para ver como eu reajo diante daqueles que estão num caminho não somente diferente, mas às vezes até contraditório, em oposição à minha fé. As pessoas que têm uma vida desordenada, as pessoas que estão em pecado, quem sabe até em pecado público. Como é que eu reajo? Criticando? Colocando-me por em cima como num pedestal, como eu fosse superior? Apontando o erro? E aí Jesus fala com tanta força e que deve nos fazer refletir. Quem sou eu para falar do cisco no olho do meu irmão quando eu não vejo a trave que eu tenho no meu olho? Então, estar sempre fazendo exame de consciência. Não se trata aqui de não querer ajudar os outros a se consertarem. Não se trata aqui dessa falsa humildade, dizer quem sou eu para julgar, eu não posso aqui. Não, é óbvio que eu tenho que ajudar as pessoas. Quem está no erro deve ser corrigido. Aliás, é uma das obras de misericórdia espiritual, corrigir os que erram. Porém, antes de me lançar, às vezes com uma pretensão, eu tenho que fazer o exame de consciência. Eu tenho que me perguntar aquilo que eu preciso melhorar. E aí voltamos à primeira leitura de hoje. Quando São Paulo, na segunda parte da leitura que escutamos, sempre no capítulo 9 da carta aos Coríntios, ele usa essa imagem tão bonita do atleta. Um atleta que se prepara para correr a maratona. Ele diz que ele tem que se exercitar, ele tem que fazer sacrifício. E vamos ver, se um atleta faz todo tipo de sacrifício, todo tipo de exercício para ganhar uma coroa perecível, quanto mais nós devemos fazer algo para que possamos alcançar a coroa imperecível, que é a vida eterna. E aqui, o que significa isso em concreto? Isso é o que os mestres da espiritualidade cristã, pensemos em São João da Cruz, Santa Teresa, Santo Inácio de Loyola, para citar alguns, mas já na antiguidade o próprio Santo Agostinho, Orígenes, enfim, uma infinidade de grandíssimas figuras que falaram desse crescimento na vida espiritual, diziam que para crescer espiritualmente é preciso fazer uma ascese. O que é a ascese? É essa luta espiritual, queridos irmãos. É como um atleta. O sujeito que vai na academia, para ficar forte, precisa levantar peso. O sujeito, para poder alcançar uma qualidade esportiva, para alcançar uma medalha, ele tem que se privar de uma série de coisas. Tem que se empenhar em exercícios constantes. O mesmo devemos fazer nós espiritualmente. Isso significa sim, e não há outro caminho, fazer sacrifícios, às vezes fazer jejum, que não é fazer dieta. Jejum por uma razão espiritual, de um autodomínio. São Paulo fala aqui, é preciso entender bem, e eu acho que nesse contexto a gente vai conseguir compreender, quando ele diz, trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. A gente tem que entender que, às vezes, nós temos uma contradição dentro de nós. Quem aqui não se sente, às vezes, tentado a ser preguiçoso? Eu mesmo, eu sou um preguiçoso que preciso estar sempre, a cada dia, toco o despertador e eu falo, quero dormir mais 5 minutos. Falar, não, me levanto agora. Ou quando eu estou comendo, às vezes tem a tentação da gula, e não somente na quantidade, mas às vezes na qualidade. Aqui, essa coisa, vou comer um pouco mais, que eu gosto muito, ou então, isso aqui eu não gosto, não vou comer. Não digo que a gente não possa fazer isso às vezes, ou até mesmo condescender, porque eu tive uma noite ruim de sono e dormi um pouquinho mais. Não é isso. Mas, se eu não faço atenção, se eu deixo que o meu corpo sempre dite as regras, eu me torno escravo dele. Isso com tantas outras coisas, com a minha vaidade, com a minha inveja.
Podemos citar aqui todos os pecados capitais, que são essas forças que nos impedem de progredir, e devemos lutar contra elas. É isso que São Paulo está falando. E isso é necessário para quê? Para que, junto com o exame de consciência, para que eu retire a trava do meu olho e não fique apontando o cisco no olho do meu irmão, eu possa transmitir a minha fé, eu possa compartilhar. Primeiro eu vou crescer na minha fé, e quanto mais eu cresça, mais eu vou sentir esse desejo que mais homens e mulheres conheçam o Evangelho. E aí, como São Paulo, eu vou dizer a mesma coisa: ai de mim, se eu não evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.